gravando, né? Na aula da manhã. This call is now being recorded. Na aula da manhã eu fiquei quase meia hora sem gravar, gente. Qualquer coisa, se eu estiver esquecendo, pode me lembrar, tá? Então, voltando aqui. A gente vai dar início à unidade 2, né, que é a propriedade de uma substância pura, e ela vai ser importante para a sequência do nosso curso, né? A gente vai juntar parte da unidade 1 e unidade 2 e vai aplicar a partir da unidade 3. Bom, aqui é um slide que eu gosto de colocar para dar um incentivo maior, né, para mostrar a parte prática de estudar uma substância, né. Nesse slide aqui, eu mostro para vocês uma válvula de expansão, né. Então, a válvula de expansão é esse dispositivo aqui. Então, o que acontece? Eu estou entrando com fluido, né, que é um gás refrigerante, alta pressão e alta temperatura, ele passa por essa válvula de expansão, né, e eu vou ter na saída baixa temperatura e baixa pressão. Esse evaporador aqui é o que a gente tem dentro do congelador da geladeira, né, que a gente consegue remover calor do meu espaço refrigerado. Então, ele passa dentro do refrigerador, vai removendo o calor dos alimentos, né, e vai ganhando calor, né, e a temperatura volta a subir. Então, essa válvula de expansão, ela trabalha justamente com as propriedades de uma substância, né? Nesse caso, a substância é o R134. Então, em função desse decréscimo de pressão, eu também tenho um decréscimo de temperatura e eu consigo remover calor do meu espaço refrigerado. Então, eu já coloco aqui, né, a pergunta, o que é uma válvula de expansão? Então, ele é um dispositivo que expande o fluido refrigerante, reduzindo sua pressão e, consequentemente, sua temperatura. Os dispositivos são isoentálpicos. Isso aqui é uma característica de toda válvula de expansão. Isso aqui vai ajudar bastante a gente resolver alguns exercícios mais para frente. E a aplicação, né, pode ser utilizada em refrigeradores, ar-condicionado e bomba de calor. A bomba de calor, ele é um dispositivo similar ao ar-condicionado, mas que a gente utiliza para aquecimento de água. É pouco utilizado aqui no Brasil, né, porque a gente já tem um clima praticamente tropical, né, então geralmente são países frios que utilizam mais essa bomba de calor. Aqui no Brasil a gente utiliza muito como complemento de sistemas de aquecimento solar. Então quando passa, tipo, por exemplo, uma semana sem sol e eu preciso aquecer uma piscina, geralmente a gente tem um sistema desse aqui, que é uma bomba de calor, para a gente poder fazer o aquecimento. De longe, né, se você olhar ela parece um aparelho de ar-condicionado, né, daqueles de grande porte, porque o ciclo é similar, né, eu só aproveito o calor que está removendo, né, então eu estou trabalhando com a minha condensadora, trocando calor com a minha água para esquentar. Bom, falando de substância pura, né, a gente tem 3 estados. A gente tem nosso estado sólido, o nosso estado líquido e o estado gasoso. Então, aqui na termodinâmica, a gente vai trabalhar com esses 2 estados, né, líquido e gás. O sólido a gente não trabalha porque a gente está precisando de muita energia, né, então a gente está trabalhando com níveis energéticos superiores. Se eu for trabalhar com nível energético, esse aqui é o nível que eu tenho menos energia, o meu U1, né, o 2, uma energia intermediária, e o meu gás, né, eu tenho uma energia maior. Lembrando, né, que na aula que vocês assistiram o vídeo, eu estava falando que energia interna é a soma das energias internas, né, que é rotação, translação, vibração. Então aqui, ó, como eu tenho uma ligação química forte, eu não tenho o giro dessa molécula e não tenho um afastamento. Então ela está travada pela minha reação química. Quando eu adiciono calor, ela começa a rotacionar e transladar. Então ela já tem uma ligação química mais fraca, entretanto a distância não é tão grande entre as moléculas, então eu tenho a minha fase líquida. E a minha fase gasosa, como tem muita energia nas minhas moléculas, né, elas já estão vibrando, transladando, também tem vibração do elétron, essa distância já é maior, então eu tenho um nível energético maior, né? Então, lembrando que o meu menor nível energético é quando eu tenho a minha substância na fase sólida. Então, a gente vai trabalhar bastante, né, na termodinâmica de líquido e gasoso e vai trabalhar essas transformações aqui para a gente poder fazer o nosso ciclo termodinâmico. A mesma coisa, né, aqui eu tenho um volume pequeno, aqui eu tenho um volume intermediário V2, né, e o maior volume específico 3 é na minha região de gás. Bom, aqui eu coloquei um exemplo, né, da água líquida e da água gasosa.
Então, vocês podem ver que se a gente conseguir sequestrar uma molécula aqui, ela é a mesma molécula estando líquida no estado líquido e a mesma molécula estando no estado gasoso. Vocês podem ver a movimentação, né, que eu tenho muito mais movimentação quando eu tenho as minhas moléculas no estado gasoso do que quando eu tenho as minhas moléculas no estado líquido. Bom, quando eu olho essa parte aqui, eu tenho a água, vapor e água líquida, como uma substância pura. Por quê? Ela, na condição de vapor e na condição de líquido, eu tenho a mesma composição que foi o que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, eu tenho água vaporizada, H2O, e água líquida, H2O também. Então, o que vai acontecer com o meu ar? Se eu estiver trabalhando com ar atmosférico, o meu ar gasoso e o meu ar líquido, eles têm diferentes composições, porque o ar não é só O2, né? Se vocês forem pegar a composição, ele tem outros elementos, e quando eu vou fazer o ar líquido e o ar gasoso, eu não tenho a mesma composição. Então, o ar, né, atmosférico, ele não pode ser considerado uma substância pura, quando tem duas fases, tá? Se eu estiver trabalhando só com nitrogênio ou só com ar, né, considerando O2, ou trabalhando com ar só líquido ou só gasoso, eu posso considerar ele como uma substância pura. Eu não posso considerar ele como substância pura quando ele tem duas fases. Bom, para a gente fazer o nosso estudo, né, a gente vai analisar o comportamento da pressão e temperatura com volume, né? Nesse caso, nosso volume vai ser o volume específico. Lembrando que o nosso volume específico, né, é o volume sobre a massa. Então, a gente tem a unidade de metros cúbicos por quilograma. Isso aqui facilita para a gente, né, a gente está utilizando a tabela, em função do nosso exercício, a massa de fluido que tiver no nosso exercício, a gente só multiplica lá no final e consegue obter, por exemplo, o volume final. Então, a gente sempre vai trabalhar com o gráfico temperatura, volume específico e pressão, volume específico. Aqui é um esboço dos dois gráficos, né? Então, eu coloquei aqui substância pura, só que o exemplo que eu vou dar, eu vou estar sempre citando a água para vocês. Só que o comportamento das outras substâncias é similar. O que vai mudar? A amplitude desse gráfico aqui. Então, vou ter essa concavidade um pouco mais estreita ou um pouco mais larga. Então, não muda muita coisa. O comportamento é o mesmo, a maneira de utilização das tabelas e confecção desses gráficos é a mesma para as outras substâncias. Então, eu tenho CO2, eu tenho R134, R22. Nas tabelas que eu passei para vocês têm várias substâncias lá, a partir da tabela 4, né, que a gente começa com H2O, com a água. Se eu aprender a utilizar a tabela e a teoria com água, né, é a mesma coisa para me utilizar para as outras substâncias. Então, a gente vai perder um pouquinho de tempo aqui para poder ganhar mais para frente. O que a gente tem de importante aqui nesses gráficos, né? Eu tenho aqui o meu ponto crítico. Nesse ponto crítico aqui, ó, tudo que está abaixo dele, eu consigo classificar como região de líquido comprimido, como região de líquido e vapor saturado e região de vapor superaquecido. Eu tenho essas duas linhas aqui, ó. Antes do ponto crítico, eu tenho a linha de líquido saturado e depois do ponto crítico, eu tenho a minha linha de vapor saturado. Quando eu estou analisando essa região aqui, ó, eu não consigo estabelecer quando ocorre a minha transição de líquido comprimido para vapor superaquecido. Eu não sei se esse gráfico faz isso, se ele faz isso, ou se ele vai fazer isso. Então, a gente sempre trabalha abaixo desse ponto crítico para a gente poder estabelecer essa mudança de fase mais eficientemente. Então, a gente sempre trabalha abaixo da temperatura crítica ou abaixo da pressão crítica. Bom, se vocês forem observar, região de líquido comprimido, região de mistura, região de vapor superaquecido, linha de vapor saturado do lado de cá e linha de líquido saturado do lado de cá. Então, os dois gráficos, né, a única coisa que muda é a pressão e temperatura, e o meu eixo X é sempre volume específico. Lembrando que eu também posso utilizar energia interna no meu eixo X, né, que eu tenho um comportamento similar e os dados também vão estar disponíveis na minha tabela termodinâmica. No gráfico de TV, eu tenho as linhas de pressão constante, então essa linha é ascendente até atingir a região de líquido saturado, vai passar constante na minha região de domínio, né, na minha região de mistura, até chegar no meu ponto de vapor saturado. Depois, né, a minha temperatura volta a subir, a pressão constante, e eu tenho este comportamento.
Minha pressão é o contrário, né? A minha pressão vai cair até atingir a minha região de líquido saturado, vai entrar constante, atravessar toda essa região de mistura constante, e quando ela sai, a temperatura, a pressão volta a decair a temperatura constante. Então, é muito importante saber o comportamento desses dois gráficos para a gente saber o que está acontecendo no nosso exercício. Então, aconselho muito, você viu o exercício, você vai classificar, olha, o que o exercício está fazendo? Faz um esboço, não precisa ser muito bonito, desses gráficos, e fala, por exemplo, meu exercício já está trazendo água líquida saturada, então eu estou aqui, ó, ele quer que eu vaporize totalmente, então se eu quero que ele vaporize totalmente, eu estou indo para esse ponto. Aí se ele quer uma diferença de volume, né, eu vou calcular aqui a minha variação do volume específico ou a minha variação da energia interna entre esses dois pontos. Bom, relembrando, né, algumas grandezas termodinâmicas, né, a gente tem a energia interna, né, que é a soma de todas as formas microscópicas de energia. Aí eu já citei para vocês, né, a gente tem a translação molecular, a rotação molecular, translação do elétron e vibração molecular. Então, quando eu estou na fase gasosa, eu tenho todas essas formas presentes, né, em quantidade alta. Então, eu tenho muita energia microscópica quando eu estou na região de gás, né. Então, a gente pode aproveitar essa energia aí de alguma forma nos nossos sistemas. Outra grandeza importante é a entalpia, que nada mais é que uma junção, né, de duas propriedades, energia interna e o produto de pressão vezes o volume. Aqui a gente está trabalhando energia, né, só que esse termo aqui de energia, entalpia, a gente não utiliza muito só com a unidade em quilojoule. Já vai utilizar aí 99%, né, em quilojoule por quilograma, que vai ser a nossa entalpia por unidade de massa. É tão comum utilizar esse termo aqui que ele nem vem acompanhado por unidade de massa, tá? Então, sempre vocês vão ver, quando eu falar o U minúsculo, energia interna por unidade de massa, ou energia interna, o U maiúsculo, né? Lembrando que o U maiúsculo é quilojoule e o U minúsculo é quilojoule por quilograma, tá? Então, geralmente, a entalpia a gente já trata por entalpia, tanto o H minúsculo quanto o H maiúsculo, mas geralmente a gente está se referenciando ao H minúsculo. Para você ter certeza, né, se ele está pedindo energia, o H em energia ou em energia por unidade de massa, é só você avaliar as unidades que estão disponíveis no exercício, né? Então, se ele trazer energia interna por unidade de massa e volume específico, você já sabe que ele quer por unidade de massa. Se ele trouxer energia interna e volume, né, você já pode responder em formato de energia. Bom, tem dois itens importantes aqui também, que é a temperatura de saturação T-sat e a pressão de saturação. Como que eu faço para achar a temperatura de saturação? Eu vou travar uma pressão constante, né, e vou começar a aumentar a minha temperatura. Na hora que o meu fluido, por exemplo, a água, né, começa a entrar em ebulição, eu cheguei na minha temperatura de saturação. Então, ele vai, na hora que eu estou com ela iniciando a vaporização, eu entro na minha região de saturação, até ela vaporizar completamente, eu ainda estou na minha região de saturação. Depois que ela vira vapor superaquecido, que ela volta a subir essa temperatura. Então, para uma determinada pressão, é a temperatura que a substância vai trocar de fase. É a mesma coisa aqui, né, para a pressão de saturação. Eu travei uma temperatura, vou aumentando a minha pressão. Na hora que ela começar a mudar de fase, né, eu vou entrar dentro do domínio, né, na minha região de líquido saturado até a minha região de vapor saturado, para depois, né, eu ter aquele comportamento do gráfico decrescente que eu mostrei para vocês. E aqui, um gráfico, né, pressão de saturação por temperatura de saturação, só para mostrar que é uma relação não linear. Então, isso aqui vai variar de substância para substância, tá? Então, esse gráfico não é constante para todos, tá? Eu só posso afirmar que a maioria tem esse comportamento aqui, desse formato. Então, já tem aqui, ó, para uma temperatura de 100 graus, eu tenho a minha pressão, né, ambiente, que é 101,35, né, que eles aproximaram para 101,4. Então, a pressão atmosférica na minha água entra em ebulição a aproximadamente 100 graus Celsius. Bom, aqui é um exemplo, né, como que a gente cria esses gráficos, né, que viraram essas tabelas. Eu tenho aqui uma água a 1 atm e temperatura de 20 graus Celsius. Aqui eu já vou chamar a atenção que essa pressão aqui é uma pressão manométrica.
Por quê? Já é o peso, né, que esse pistão está fazendo sobre a minha substância. Então, eu tenho a pressão atmosférica aqui de fora, né, mais a pressão manométrica de um ATM que está sendo feito sobre essa substância. Então, ela está comprimida, porque tem pressão sobre ela. Então, eu estou nessa situação aqui, ó. Eu tenho meu líquido comprimido, na situação 1, 20 graus, e eu vou ter um volume específico 1. O que vai acontecer nessa primeira situação? Eu quero chegar nesse ponto 2. Esse ponto 2 aqui, para mim, é a região que eu tenho meu líquido saturado. Ou seja, qualquer adição de calor que eu faça, eu vou entrar na minha região de mistura. E qualquer remoção de calor, eu volto a ter líquido comprimido. Por quê? Quando eu adiciono calor aqui dentro, o que vai acontecer com esse gás? Ele vai expandir e vai empurrar o meu pistão para cima. Quando ele expande, vence essa força que começa a movimentar esse pistão para cima, eu vou ter um volume específico 2, V2. É interessante chamar a atenção aqui, ó, essa inclinação aqui, ela é mais didática, tá? Quando a gente vai pegar uma tabela real com os valores reais, a gente vai ver que essa reta aqui, ela é quase paralela ao eixo Y. Então, eu posso falar que isso aqui, ó, é praticamente igual. A diferença entre eles dá lá na quinta, sexta casa decimal. Então, a diferença de volume para um líquido comprimido para um líquido saturado, ela é muito pequena. Então, saí de líquido comprimido, adicionei calor, meu gás está começando a empurrar o meu pistão. Cheguei no meu ponto 2. Então, ele ganhou em temperatura. Lembra que ele estava a 20, né? Então, eu passei por temperatura de 100 graus Celsius. Alguma pergunta, gente? Bom, qualquer coisa pode perguntar, gente, ou pode mandar mensagem no chat também. Então, eu estou aqui no meu ponto 2. Eu transferi calor, saiu de 20 para 100 graus Celsius, e agora eu cheguei aqui na minha região de líquido saturado. O que vai acontecer? Eu continuo injetando calor aqui no meu sistema, só que essa temperatura não vai subir. Por quê? Essa energia que eu estou injetando no meu sistema, ela está sendo gasta, entre aspas, né, para poder vaporizar essa substância, que é o que vai acontecer aqui na região 3. Então, a minha temperatura se manteve constante e eu tenho agora vapor saturado aqui nessa região e tenho líquido saturado nessa região de baixo. O que vai acontecer? Vou continuar injetando calor aqui, eu vou aumentar minha temperatura? Não, né? Eu vou terminar de vaporizar essa substância que está aqui dentro, né, para chegar aqui no meu ponto 4. Então, no meu ponto 4, a minha temperatura se manteve constante. A minha pressão é constante porque eu só tenho o quê aqui, ó? Meu pistão é igual. Então, S1 ATM é referente à massa que eu tenho nesse pistão. Então, a minha temperatura se manteve constante, só que agora, o que eu vou fazer? Vou continuar injetando calor aqui dentro. Como eu já vaporizei toda essa massa que estava aqui dentro, e eu estou aqui no ponto 4, qualquer calor que eu injetar nesse sistema aqui, ó, vai fazer com que a minha temperatura suba, né? Então, por isso que eu tenho esse comportamento aqui, até chegar no ponto 5, que dá esse resultado aqui. Eu saí de 100 graus Celsius para 300 graus Celsius. E se a gente for observar agora o volume específico, né? Eu tenho volume específico 1, volume específico 2, volume específico 3, volume específico 4 e volume específico 5. O que eu posso fazer aqui? Eu vou agora replicar esse gráfico para diversas pressões. Esse gráfico de um ATM é aproximadamente 0,1 mega. Então, a gente faz gráficos com pressão constante menor e maior, e na hora que a gente vai traçar essa linha aqui, ó, a gente tem aquele gráfico que eu mostrei para vocês no início da aula. Então, alguém fez isso experimentalmente e gerou essas tabelas para nós, né? Esse alguém que eu falo, a última tabela, a melhor delas, quem fez foi a NASA, que fez essa tabela aí para disponibilizar para nós. Então, a gente utiliza esses dados que foram feitos experimentalmente. Alguma dúvida nessa parte aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo. Bom, gente, então, a gente resultou aqui no nosso gráfico, né? Não tô nem escutando música mais, gente. Sai daí.
Isso. Bom, novamente, né, minha região de líquido comprimido, ponto crítico, região de vapor superaquecido, região de líquido vapor saturado, né, eu chamo muito essa região de mistura, tem muitos que chamam de domínio, tá, então você não utilizar essas duas nomenclaturas aí, linha de líquido saturado e linha de vapor saturado. Então, lembra que a gente estava com as linhas de pressão constante, né, para a gente conseguir estabelecer. E uma informação importante, dentro do domínio, ó, eu tenho T e P constante, para o gráfico TV e para o meu gráfico PV também. Então, isso é uma informação muito importante. Dentro do meu domínio, na minha região de mistura, as minhas propriedades de pressão e de temperatura são constantes. Bom, similar ao que eu fiz no gráfico passado, né, eu faço a mesma coisa com o meu gráfico PV. O que acontece? Eu tenho um calor aqui para manter a minha temperatura constante. Então, a minha temperatura nesse experimento sempre vai ser 150 graus Celsius. E o que eu vou fazer? Eu vou remover essa massa. Inicialmente, a gente está nesse ponto aqui. Então, o que eu fiz? Eu vou começar a remover massa até chegar nessa situação aqui, ó. Na hora que eu cheguei nessa situação aqui, que é a minha linha de líquido saturado, a minha pressão vai ser constante e a minha temperatura também vai ser constante até eu chegar nesse ponto aqui, ó. E o que vai acontecer? Quando eu começar a remover mais massa, a minha temperatura volta a cair. Aliás, a minha pressão volta a cair, né? E eu tenho a temperatura constante. Então, esse é o comportamento. Igual a gente faz lá para os outros, né, que a gente fez várias pressões constantes, né, a gente faz várias temperaturas constantes nesse caso aqui para obter esse gráfico. Lembrando que tudo que está sobre essa linha é líquido saturado e tudo que está sobre essa linha aqui é vapor saturado. Então, decorar o comportamento desse gráfico aqui facilita muito a vida, tá? Lembrando que um é o contrário do outro. A minha pressão, ela reduz, entra constante e continua reduzindo, né, com temperatura constante, e quando a gente vê o nosso outro gráfico, ele é o contrário, né, então a minha pressão constante, ela começa baixa, sobe constante e continua subindo nesse gráfico aqui. Então, ter uma noção desses dois gráficos aqui é muito bom para a gente se situar dentro do nosso exercício. Bom, aqui, né, eu vou falar um pouquinho da temperatura de ebulição em função da altitude, né. Quando a gente trabalha com o nosso zero de altitude, a gente tem nossa pressão atmosférica aí de 101,33, que a gente tem nossa temperatura de ebulição de 100 graus. Quando eu aumento a altitude, né, a minha pressão atmosférica reduz. Então, o que vai acontecer? A minha temperatura de ebulição vai acompanhar essa redução. Então, se eu tiver a 1000 de altitude, né, eu já vou ter aqui, ó, uma pressão atmosférica menor e uma temperatura de ebulição menor. Eu peguei o exemplo, né, eu coloquei a diferença entre esses dois pontos, né, lá de Ouro Preto, a Praça do Museu e o Pico, né, então eu tenho a diferença de praticamente 700 metros aí, né. Então, o que eu tenho? A água entra em ebulição aqui na Praça do Museu 95,94 e lá no Pico, né, eu tenho uma temperatura menor, que é de 93,93 graus Celsius, né? Praticamente 2 graus a menos, né, de temperatura de ebulição em 700 metros aí de diferença de altitude, né? Então, geralmente, né, essa aqui é a nossa referência. Geralmente, os nossos dados padrões, né, em cima de um ATM, então a gente tem nossa temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Bom, isso aqui é um resumo da nossa tabela, né, que eu vou falar de uma vez aqui. A gente tem nossa tabela A4 e A5. A A4, eu tenho temperatura constante na primeira coluna. Então, sempre depois da temperatura constante, eu tenho a minha pressão de saturação. Isso aqui vai ser importante também para me definir se a minha substância ela é vapor superaquecido ou líquido comprimido em função dessa referência de pressão. Então, nessas duas colunas aqui, né, eu tenho meu volume específico do líquido e volume específico do vapor. Aqui eu tenho energia interna do líquido e energia interna do vapor. Aqui eu tenho uma diferença da energia interna do vapor e do líquido. Então, isso aqui nada mais é que o V menos o L. A mesma coisa aqui para o meu H. Isso aqui é meu HV menos o meu HL.
Então, eu posso fazer quem aqui também? O meu VLV, que vai ser meu VV menos o meu VL. Eu posso precisar dessa informação aqui também e dessas outras também. Nesse caso aqui, ó, 2.402 menos 83 já dá 1.318. E aqui, né, é a nossa entropia que a gente vai ver mais no final do nosso curso. Então, se eu pegar aqui como exemplo, minha temperatura aí de 40, vamos aqui no 95 graus, né? Vou marcar aqui, começa a linha de baixo aqui, sendo 95 graus Celsius. Essa pressão aqui vai ser 84,609. Então, o que vai acontecer? Dentro dessa região aqui, ó, eu tenho pressão e temperatura constante, pressão 95 graus Celsius e temperatura de 95 e pressão de 84. Aqui eu posso ter que informação, ó? Eu tenho o meu volume do líquido ou minha energia interna do líquido. Nesse caso aqui, ó, energia do líquido é meu UL, 398,00, e se eu precisar do meu volume, 001040. Aqui, ó, se eu precisar do volume específico do meu vapor ou da minha energia interna do meu vapor, eu tenho o volume específico do meu vapor, 1,9808, e aqui eu tenho a minha energia interna do meu vapor. Então, essas duas primeiras tabelas, que vai ser a A4 e a A5, ela está trabalhando nessa região aqui, ó, dentro do meu gráfico. Então, ela vai sair de líquido saturado para vapor saturado, né? Mesma coisa vai acontecer com a minha tabela A5. Só que aqui, ó, eu tenho minha pressão em função da minha temperatura. Então, posso marcar aqui, ó, a minha pressão, vamos supor aí de 10 kPa. E se eu for aqui na minha pressão de 10 kPa, eu já acho que a minha temperatura constante, ó, 45,81. E eu posso achar meus valores aí de volume específico e energia interna, né, para o líquido e para o vapor. Lembrando, né, que vapor do líquido, energia interna do líquido, vapor do volume do vapor, né, e energia interna do vapor. A entalpia, né, a gente também pode achar, só que o gráfico dele não é tão similar a esse formato aqui. O volume e energia interna é bem similar, agora a entalpia ele começa a decrescer, então um formato mais ou menos assim, tá bom? Mas a maneira de eu achar os dois valores é a mesma, né? Então vou ter meu HL e vou ter aqui, ó, o meu HV. Se eu estiver trabalhando com TPH. Bom, a gente vai fazer um exercício hoje ainda, utilizando a tabela, que vai ficar mais fácil de vocês utilizarem a tabela. Bom, falar um pouquinho de calor latente, né? O calor latente é a quantidade de energia absorvida ou liberada durante o processo de mudança de fase, que é justamente o que a gente quer aproveitar aqui no nosso ciclo termodinâmico, né? Essa energia da mudança de fase. Eu tenho o calor latente de fusão, né? Que é quando eu passo de sólido para líquido. Então, essa energia aqui é a quantidade de energia que eu gasto, né, para fundir meu material. O mesmo eu vou gastar para solidificar, né? Então, a mesma coisa que eu saio de sólido para líquido, né, eu vou gastar, tá? A mesma energia que eu gasto de sólido para líquido, eu vou gastar ela para passar de líquido para sólido no sentido inverso. Vaporização é a mesma coisa, né? É a quantidade de energia que eu vou usar para vaporizar e quando que eu tiver que condensar, vai ser a mesma quantidade de energia no sentido inverso. Para exemplificar aqui para vocês, eu peguei a temperatura de um ATM, né, pressão atmosférica, eu tenho um calor latente de fusão de 333 e o calor latente de vaporização de 2.256. Se vocês verem, né, esse valor aqui é quase 10 vezes superior. Então, eu tenho que injetar energia na minha água aqui para ela sair do estado de líquido para vapor. Quando eu pego a minha água no formato sólido, que é o meu gelo, e jogo em cima da mesa, por exemplo, ele já consegue passar para o estado líquido, né? Porque a energia disponível na vizinhança já é suficiente para transferir
333,7 kJ/kg de energia para o meu gelo, né? Se eu deixar ele em cima da mesa, né, ele vai demorar aí dias, né, para adquirir isso aqui. Então, geralmente eu tenho que colocar uma fonte de calor para conseguir vaporizar isso aqui rapidamente. Bom, voltando ao nosso gráfico, né, até lá no exercício eu pedi para vocês fazerem ele à mão para a gente conseguir entender esse funcionamento desse gráfico, né, qual que é o comportamento dele. Aqui, né, eu já acabei de explicar para vocês também volume do líquido, volume do vapor e a diferença do volume do líquido e do volume do vapor, né. O meu VLV é VV menos VL, e aqui eu já coloquei o HLV, que a gente chama também de entalpia de vaporização. Então, eu tenho minha substância no estado líquido, né, é a energia, né, que eu preciso para passar ela para o meu estado de vapor. Então, para me sair de líquido para totalmente vapor, é a nossa entalpia de vaporização, né, como está por unidade de massa, ele chama aqui de massa unitária também. Bom, isso aqui é um exercíciozinho, né, que eu deixei só para ilustrar a teoria para vocês. Já peguei e recortei a tabela, né, no ponto que a gente precisava. Eu tenho um tanque rígido de 50 quilos, então, tanque rígido, uma coisa que eu tenho que ver aqui no meu tanque rígido, que o meu volume é constante. Então, eu tenho 4 paredes rígidas, né, então essa vai ser a característica do meu processo, volume constante. Eu tenho uma massa de 50 quilos, e tenho uma temperatura de 90 graus Celsius. E outra informação importante, água líquida saturada. Então, se eu for fazer meu gráfico aqui, ó, eu tenho o quê? Meu ponto inicial está nessa região aqui, ó. Eu tenho o meu VL como informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse volume aqui como o meu volume de referência. Ele pediu para me determinar a pressão e o volume do tanque. Então, a letra A pressão já é a pressão de saturação, lembrando que a minha pressão de saturação, ela tem esse comportamento aqui, ó. Então, toda essa linha aqui eu tenho uma pressão de 70,183. Então, esse ponto que está nessa pressão também. Então, eu tenho meu gráfico TV. Então, a primeira parte, né, pressão, já pego direto da tabela. E agora ele pede para mim calcular o volume do tanque. O volume do tanque, eu tenho da minha fórmula do volume específico, que é volume sobre a massa. Daqui o que eu tiro? Que o meu volume é volume específico vezes a minha massa. Então, eu vou pegar esse valor aqui de 0,001036, vou multiplicar por 50 quilos e vou achar o volume do meu tanque. Então, se eu vim aqui, ó, já coloquei aí para vocês. Deixa eu só apagar o que eu fiz de caneta aqui. Peguei a minha pressão de saturação, 70,133, mostrar a formulinha do volume específico, né? E multipliquei o volume específico do líquido pela minha massa. Então, achei esse volume aqui. Na letra B, ele está pedindo para me calcular o mesmo exercício, né? Como se fosse vapor saturado. Então, o que vai mudar? Em vez de utilizar o volume do líquido, eu vou utilizar o volume do vapor. Então, se a minha água estivesse em vapor saturado, olha que tamanho seria o volume do meu recipiente. Lembrando, né, que o volume do meu recipiente na letra A é diferente do meu volume do recipiente na letra B, tá? Da letra B é muito maior do que da letra A. Eu não tenho como fazer um processo, tá, com tanque rígido para sair de A para B. Bom, esse segundo exercício aqui, ó, eu já tenho uma massa de 200 gramas. Então, lembrar que 200 gramas, né, 0,2 quilogramas de água líquida saturada. Então, se eu fizer meu gráfico aqui, né, eu já sei que ele está nessa região aqui. É completamente vaporizada a uma pressão constante de 200 kPa. Então, eu estou na minha região de vapor saturado. Então, eu tenho o meu VL, o meu VV. Ele está pedindo para determinar a variação do volume e a quantidade de energia transferida para a água. Quando eu estou perguntando a quantidade de energia transferida para a água, ele está perguntando do meu ΔU. Então, o que eu vou fazer aqui?
eu tenho o volume do líquido e o volume do vapor. Só um minuto, gente. Eu tenho o volume do líquido e o volume do vapor. Se ele quer a minha variação do volume, eu posso simplesmente calcular o meu VLV e multiplicar pela massa. Ou ainda, fazer meu volume do líquido vezes a minha massa, volume do vapor vezes a minha massa e subtrair o maior pelo menor. Então, eu posso fazer dessa forma ou dessa forma que eu consigo achar meu volume. Então, tá aqui, ó, utilizar a mesma formulinha do volume específico, volume sobre a massa, calculei o volume do líquido e o volume do vapor, né? Cheguei nesses dois resultados, peguei o maior menos o menor, cheguei aqui, ó, nesse volume de 0,769 metros cúbicos. Ou fiz pela segunda fórmula também, né? Que já utilizei o VLV multiplicado pela massa. E cheguei no mesmo valor. Então, esse aqui geralmente é mais rápido de se fazer, né? Então, geralmente a gente faz a opção por fazer desse formato aqui. Agora, para calcular a variação da energia, né? Ele não está falando nada se é por unidade de massa, então eu vou calcular o ΔU, que vai ser geralmente, né? Massa vezes a variação da minha energia interna. E essa variação da minha energia interna vai ser exatamente o LV, porque eu estou saindo de líquido para vapor. Então, estou fazendo esse processo aqui. Então, já tem a formulinha aí do lado. Deixa eu limpar a tela de novo. Eu tenho a minha variação da energia, vai ser massa vezes o meu VLV. Então, eu tenho 0,2 vezes 2024,6 e cheguei na energia de 404,92. Lembrando, né, que meu ULV é esse valor que está aqui, né? Que é o UV menos o L. Alguém fez alguma pergunta? Que eu escutei um turno, mas não apareceu nada aqui de chamada. Porque tem uma opção levantar a mão aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, professor, porque eu acho que eu não entendi muito bem o que é o VLV da tabela, porque esse VLV também é o VV, certo? Não, o VLV, ele é o VV, né, menos o VL. Então, é a variação dos dois. Se você for olhar aqui na energia interna, fica bem claro, ó. Se você pegar o UV menos o L, ele é o LV, ó. Então, eu só não tenho essa tabela colocada aqui. Então, sempre que eu precisar do meu VLV, é a diferença entre o volume do vapor menos o volume do meu líquido. Ah, tá, entendi. Obrigado, Tá professor. bom? Tem tabelas que já tem disponível, tá? O VLV, igual nessa aqui já tem disponível o LV. Entendi. Bom, gente, continuando aqui, para nós na termodinâmica, ia ser muito bonito se a gente sempre trabalhasse aqui sobre as linhas, né? Aqui eu tenho meu ponto crítico, né? Aqui eu tenho minha linha de líquido saturado e aqui eu tenho minha linha de vapor saturado. Então, se eu tiver aqui no meu ponto A, eu tenho um líquido saturado e no meu ponto C eu tenho vapor saturado. Só que a gente sempre vai precisar de uma região intermediária aqui que a gente está chamando de V médio, tá? Então, eu vou até parar de chamar de V médio, vou chamar aqui de V1, por exemplo. Então, eu preciso do meu V1 entre o meu VL e o meu VV. Por que eu tirei esse V médio aqui? Que fica parecendo que é uma média entre os dois pontos, e não é. A gente sabe exatamente quanto de vapor e quanto de líquido tem no ponto B. Se eu vim aqui para o ponto E, eu consigo calcular exatamente no meu ponto E também, tá? Então, aqui a gente pode chamar aí de um V2. O que vai mexer nisso aqui, né? É a nossa propriedade que chama título. Então, o título é a razão da minha massa de vapor sobre a minha massa total. Então, se eu pegar a massa de vapor sobre massa total e der zero, quer dizer que eu tenho só líquido saturado. Se a minha massa de vapor sobre a massa total foi igual a 1, eu tenho somente vapor saturado no meu sistema. Então, toda essa linha aqui, ó, eu tenho um título igual a 1, e toda essa linha aqui eu tenho um título igual a 0. E aqui no meio, né, vai variando, né? Quanto mais próximo do zero, mais próximo dessa linha, quanto mais próximo de 1, né, mais próximo dessa linha de cá. Então, aqui eu tenho as duas fases, né, existindo juntas, né, e eu preciso saber qual que é o título dessa parte, né? Então, ou seja, eu preciso saber quanto de líquido e quanto de vapor que eu tenho nessa substância aqui do meu estado 3.
Para isso, né, eu vou fazer uma relação dos volumes, né? Primeiro eu peguei o volume total, que é a soma do volume do líquido mais o volume do vapor. Aqui eu substituí o meu volume, né, pelaquela fórmula do volume específico, né, que vai ser a massa total vezes o volume que eu quero. Desse lado aqui é a mesma coisa, massa do líquido, volume específico do líquido mais massa do vapor sobre o volume do vapor. Aí, dessa forma aqui, ó, o que eu fiz? Transformei a minha massa do líquido com a massa total menos a massa do vapor. Depois que eu fiz essa troca aqui, ó, eu vou dividir todo mundo pela massa total. Quando eu divido todo mundo pela massa total, o que vai acontecer? Ó? Eu vou aparecer com um título nessa fórmula e aqui também. Ó. Aí eu posso substituir. Pessoal, vocês estão me escutando? Porque fica um silêncio tão grande. Sim, tá ouvindo direitinho. Tá, obrigado. Bom, então apareceu o meu título aqui dentro da fórmula. Então, vou isolar tudo, né? E vai aparecer volume do líquido, X, volume do líquido, X, volume do vapor. Na hora que eu coloco em evidência esse X, né? Eu vou ter o VV menos o VL. Igual eu expliquei ainda agora, esse VV menos o VL é meu VLV. Então, eu consigo calcular o volume que eu quero, né? Em função do volume do líquido, o título e a diferença entre o volume do vapor e o volume do líquido. A mesma coisa para a energia interna e a mesma coisa para a entalpia. E quando a gente for trabalhar com a entropia, a gente vai trabalhar mais para frente, a mesma coisa também. Mais XSLV. Tudo bem? Então, eu vou conseguir estabelecer o meu valor exato do volume no ponto B, no ponto E, no ponto F, exatamente onde eu quiser, utilizando essa fórmula. Bom, na prática fica como? Voltei com o meu tanque rígido, né? Eu tenho 10 quilos de água a 90 graus. Então, ele já me falou, ó, 8 quilos de água está na forma líquida. Então, a minha massa de líquido é igual a 8 quilos. Se eu tenho uma massa total de 10, eu tenho uma massa de vapor de 2 quilogramas. Então, ficou fácil, né? Para me calcular meu título, massa do vapor sobre massa total. Então, meu título é 0,2. Lembrar que o meu título, ele sempre tem que variar entre 0 e 1, tá? Aqui, eu tenho líquido, saturado. Aqui, eu tenho meu vapor saturado. Bom, ele pede ainda, né? Eu falo que o restante está na forma de vapor, determinar a pressão e o volume do meu tanque. A pressão é fácil, né? Eu vou pegar lá a minha temperatura de 90 graus Celsius e vou olhar quem? Minha pressão de saturação. O volume do meu tanque, eu vou ter lá VL e VV. Com isso, vou calcular o meu VLV e vou multiplicar pela minha massa total. E vou achar quem? O volume do meu tanque. Bom, então, deixa eu apagar isso aqui de novo. Então, coloquei a minha tabela aqui, já recortei a minha linha de 90, calculei aqui o meu título, 0,2, o meu V vai ser VL mais X VLV. Então, o que eu tenho aqui, ó? O VL é o 1036, que eu já coloquei aqui, ó, 001036. O meu VLV vai ser o meu VV menos o meu VL, que eu já calculei aqui também, 235,93 menos 001036, e eu consigo calcular o meu volume específico com essa fórmula, que eu mostrei para vocês no slide passado. Para calcular o volume, né, volume específico vezes a massa, consigo achar o volume do meu tanque aí de 4,727. Alguma dúvida, gente? Bom, Por enquanto não. Esse exercício aqui a gente vai fazer na quarta-feira. Então, quarta-feira eu vou fazer exercícios síncronos com vocês e a gente vai tentar fazer esse exercício aqui. Eu vou deixar vocês tentarem primeiro, que é muito mais válido vocês tentarem primeiro e depois eu fazer do que simplesmente eu mostrar para vocês como é feito. Só que eu vou fazer umas observações aqui nesse exercício. Eu tenho um volume de água. Como a gente trabalhou só com a tabela de água, sempre vai aparecer água, né? Então, eu tenho 300 kPa e 250 graus Celsius.
O que eu posso entender dessas duas informações? Ele me deu pressão e temperatura. Quando o exercício te apresenta esses dois valores, geralmente eu estou falando da minha região de vapor superaquecido. Por quê? Geralmente, quando eu estou trabalhando na minha região de domínio, ou ele fala que ela é vapor saturado, ou que ela é líquido saturado, ou que é uma mistura, né? Ou fala, eu tenho tanto de líquido e tenho massa total igual a tanto. Então, com essas duas informações aqui, você já pode desconfiar que está na minha região de vapor superaquecido. Então, você vai lá na minha tabela de vapor superaquecido, que eu vou apresentar ela para vocês já já, e pega a informação de volume específico, né? Que é o que ele está pedindo aqui no gráfico. Bom, o que vai acontecer? Ele está contido, né, no arranjo de cilindro pistão equipado com batentes. Então, ele vai remover calor até esse pistão vir para essa região aqui, ó. Então, o que vai acontecer? O meu volume vai reduzir, né? Então, eu tenho um volume específico nessa situação aqui. Quando ele chegar nessa região aqui, meu volume específico vai cair. Nesse ponto aqui, ó, ele fala, a água é esfriada a pressão constante até que haja vapor saturado. Então, nesse ponto aqui, eu tenho vapor saturado. Em seguida, a água continua a ser resfriada até a pressão de 100. Então, ele vai reduzir de 300 para 100, só que como tem esse batente aqui, ó, o meu volume vai ser constante. Aí ele pede, né, para me esboçar um gráfico TV e identificar os valores de T, P e V para os três estados citados. Lembrando que o primeiro é aqui, 300 kPa e 200 graus Celsius. Aqui eu tenho o vapor saturado, né, a 300 kPa, e aqui eu tenho o volume constante, que vai ser o volume do estado 2, com um decréscimo de pressão de 300 para 100. Então, quero que vocês tentem fazer isso aí. E ele pede também, aqui no final, determinar a energia interna por unidade de massa, né, entre os estados inicial e final. Então, a minha variação da energia interna vai ser simplesmente o 3 menos o 1. Então, se eu conseguir achar o V3, o V2 e o V1, você também consegue achar o 3, o 2, né? Não é igual não. Também a energia interna no ponto 1, para você calcular esse exercício aqui. Então, a gente inicia a aula de quarta-feira com este exercício. Esse segundo aqui é para vocês treinarem também, vou fazer com vocês na quarta-feira. E aqui, para relembrar, né, o comportamento do nosso gráfico. Lembrando que quando você vai fazer qualquer exercício, é importante que você faça o esboço e marque, né, que às vezes você tem uma informação extra que o exercício não deixou claro para vocês. Então, não é obrigatório, mas eu aconselho muito que se faça sempre um esboço do gráfico para você entender o que está acontecendo com o seu processo. Aqui, a gente vai para a nossa tabela de vapor superaquecido. Eu tinha falado da tabela A4, da A5, lembrando que aqui eu tenho a primeira coluna temperatura e aqui eu tenho a primeira coluna de pressão. A tabela A6 eu estou trabalhando com a parte de vapor superaquecido. Então, o que eu tenho aqui de informação? Eu tenho volume específico, energia interna, entalpia e entropia. E aqui, ó, eu tenho a pressão de trabalho e a minha temperatura de saturação a essa pressão. Então, essa primeira linha aqui, ó, são minhas informações do vapor saturado. Então, se eu for lá na tabela 0,1 mega, eu vou ter a minha temperatura de saturação 45,84 e esses valores aqui, para volume do vapor, energia do vapor, entalpia do vapor e entalpia, né, entropia do vapor. Então, quando eu começo a aumentar a minha temperatura, que ela vai para a minha região de vapor superaquecido. Então, minha tabela de vapor superaquecido começa na linha aqui, ó, de 50, 100, 150 e assim por diante. Então, eu consigo aqui, ó, por exemplo, quando eu estou a 300 graus Celsius, eu tenho minha informação de volume, a minha informação de energia interna, entalpia e entropia. Mesma coisa, se eu passar aqui, ó, para minha pressão de 0,5 mega, eu tenho a minha temperatura de saturação e aqui eu tenho os meus dados de vapor saturado e aqui eu tenho os meus dados, a minha temperatura maior. Se vocês observarem, não tem essa linha aqui, ó, porque ele já começa em 81. Então, meu primeiro patamar é o de 100, o de 50 eu não tenho, né? Porque 50 seria abaixo da minha temperatura de saturação, então eu estaria trabalhando com o meu líquido comprimido, tá? Que vai ser a minha tabela A7, que é a da sequência.
Bom, importante, quando a gente estiver trabalhando na nossa região de vapor superaquecido, a gente vai precisar muito de fazer interpolação. Então, o que que esse exercício já pediu para nós? Para uma pressão de 0,5 megapascal e uma entalpia de 2.890, qual que é a temperatura da água? Quando eu pego esse valor de entalpia dentro da minha tabela, eu já vejo que ele está entre esses dois valores. Então, para poder achar a temperatura exata deles, eu vou ter que fazer uma interpolação. E para me fazer a conta de interpolação, é essa continha aqui, que não é difícil, mas geralmente muita gente erra na hora que vai jogar isso aqui na calculadora. Então, eu já aconselho vocês a aprender a fazer automaticamente na calculadora para a gente não perder tempo fazendo interpolação. Aqui eu coloquei um videozinho do YouTube que ensina a fazer na Casio, FX82, tem outras, tem umas Kenko e outras calculadoras que trabalham com o mesmo software da Casio. Então, é a que a maioria tem. Então, se você tiver outro modelo, você pode colocar lá no YouTube também, interpolação e o modelo da sua calculadora. Da HP 50G e 49 é esse modelo aqui. Ou vocês podem fazer também em algum aplicativo, tá? Pode buscar aí o aplicativo para Android ou para iOS, que faz interpolação para a gente não perder tempo fazendo isso aqui, né? Nessa matemática. Então, não façam isso à mão, tá? Saibam como faz, mas pode fazer direto na calculadora ou em algum app. Aqui está a fórmula, se alguém quiser fazer na mão, né? Mas lembrando, né? Eu peço para fazer direto na calculadora, porque a gente atrasa bastante fazendo essa conta, né? Então, e se errar, a gente acaba errando o problema de termodinâmica por causa de um erro matemático. Bom, partindo para a nossa tabela A7, né? Eu estou trabalhando com líquido comprimido, né? Que é o nosso último estado, né? Só que se a gente for olhar na tabela, é o cantinho de cá, né? Eu tenho líquido comprimido, tenho vapor superaquecido, aqui eu tenho minha região de mistura e minhas linhas, né? Do lado de cá e do lado de cá. Então, eu tenho a minha pressão, né? 5 pascal, megapascal, e eu tenho a minha temperatura de saturação. Para vocês terem ideia, agora, ó, todas as minhas temperaturas vão estar abaixo da minha temperatura de saturação. Então, eu tenho 0, 200, 40, 60, 0, 20, né, 40, 60, até 180. Eu nunca vou chegar a 300 graus, por exemplo. Por quê? Já seria um vapor superaquecido. Então, o meu limite máximo aqui vai ser essa temperatura de saturação. Então, eu consigo achar volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Então, ele me pediu, né, 80 graus Celsius, 5 mega, já é 5 mega 80, a minha energia interna, ó, 333,82. Alguma dúvida, pessoal? Se eu precisar de valores intermediários também, eu faço a mesma coisa, né? É só fazer uma interpolação que eu consigo achar o meu valor exato. Aqui, né, já está marcado, energia de 333,82. Bom, isso aqui é um exercíciozinho para a gente treinar, né? E eu já vou começar a fazer com vocês aqui, ó, esses dois casos para vocês treinarem um pouco. Bom, sempre eu vou ter que te dar duas informações para vocês acharem as demais. O que eu já posso tirar de informação dessa primeira linha aqui? Eu tenho uma pressão de 200 kPa e um título. Se eu tenho título, eu já sei que eu tenho líquido mais vapor saturado. Então, sempre que eu tiver título, eu sei que eu estou nessa região de mistura de líquido mais vapor saturado. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar minha tabela A5, porque eu tenho minha pressão constante lá de 200, vou achar minha temperatura de saturação e vou calcular o meu U, né? Lembrando que o U, vou calcular o U, vai ser o L mais X, o LV. Então, eu vou precisar do meu UL, o LV, e o título ele já me deu para calcular a minha energia interna. Então, vou abrir aqui minha tabela para vocês. Temperatura é 120,21. Isso. Então, vamos aqui na nossa tabela. Deu de 200. Vou mostrar para todo mundo aqui, ó. Deixa eu só reduzir mais um pouco para a gente ver o cabeçalho da tabela também. Então, aqui a gente tem nossa temperatura de 200, tenho minha pressão de 200, né?
tem minha temperatura de 120,21. E aqui eu vou ter meus dois valores, né? De energia interna 504,5, né? E o LV de 224,6. Então, na hora que eu vim aqui, já vou colocar 120, né? 0,21, e aqui eu vou fazer a fórmula, né? Vou pegar meu UL, que deu 504,5, né? 504,5, mais o meu 0,6 vezes o meu ULV, que deu 2529,1. 2529,1. Então, eu faço essa conta aqui, é esse valor aqui. Outro exemplo que eu quero fazer com vocês, né? Eu tenho temperatura e tenho energia interna. Então, eu vou fazer o quê? Vou na minha tabela A4, achar o 125. Então, estou aqui na minha tabela A4. Vou deixar o 125 aqui no final da tela. Então, eu vou pegar aqui minha energia interna do líquido, 524,83, e dos 2.534,3. Então, o valor que ele me deu lá é 1.600. Esse 1.600 está entre aqueles dois valores. Então, também sei que é líquido mais vapor saturado. Então, vou pegar quem? Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, e vou isolar o X para me calcular quem? O X e colocar nesse valor aqui. E a pressão já é dada aqui na tabela, que é 232,23. Então, resolve desse jeito aqui. O que acontece se esse valor fosse superior a esse valor aqui, ó? Então, se ele fosse superior a meu UV, eu teria que procurar na tabela de vapor superaquecido. Se fosse inferior a isso aqui, eu teria que procurar o meu dado na tabela de líquido comprimido, que é o que vai acontecer aqui, ó. Se eu pegar minha pressão de 1.000 e minha energia interna de 2.950, quando eu vou lá na minha tabela A5, aqui, ó, na minha tabela A5 eu tenho minha pressão de 1.000. Olha só, a minha energia interna do vapor é 2.582 e a minha energia interna do líquido 761. Então, como esse valor aqui é superior à minha energia do vapor, eu vou ter que procurar ele lá na minha tabela de vapor superaquecido. Então, vou descer aqui, ó, vai entrar na minha tabela de vapor superaquecido, 1.000 kPa é 1 mega, né? Então, foi exatamente aqui, ó. Se eu tiver, vou trabalhar entre esses dois valores, aliás, de cá, né? Que é 2.950. Então, vou achar essa temperatura aqui entre esses dois pontos. E na hora que eu chego aqui, né? Vapor superaquecido. Então, vou deixar isso aqui para vocês fazerem em casa. O que eu vou fazer? Na quarta-feira, eu volto aqui, a gente faz esse exercício aqui na íntegra, aí eu vou fazer aqueles dois exercícios que eu marquei para vocês, e a gente dá sequência aí, né, com o exercício. Lembrando que teoria a gente vai fazer sempre na segunda-feira. Então, na quarta, preferências são para exercícios. Mas sempre eu comento alguma coisinha da teoria junto com os exercícios também. Bom, alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte? Bom, então, na nossa aula de hoje era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou encerrar a gravação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade, eu vou ficar mais um tempo também. Se não, uma boa noite a todos. E quarta-feira a gente se encontra aí às 9 horas para poder resolver os exercícios. Lembrando que para quem não estiver conectado, né, eu vou mandar o vídeo também para que possa assistir depois. O Edson, Igor. a aula de quarta é só de exercício, então, no caso? Sim, eu vou começar com esses exercícios que eu deixei marcado aí para vocês, né? Começar pela tabela e fazer aqueles dois exercícios. Eu acho que eu vou colocar mais um também que não estava nos slides.
Mas vai ser gravado também, caso você precise assistir a gravação, vai estar disponível também no final da aula. Não, beleza, tranquilo. Beleza? Show de bola. Aquela Boa noite. lista do Moodle é para que dia? Oi? A lista do Moodle é para que dia? A lista eu vou... Aliás, ela já está disponível lá? Tá, ela está disponível, né? Eu vou marcar a data de entrega dela. Mas esse módulo nosso, ele é um pouco mais longo, deve ser para quarta-feira que vem. Mas eu ainda vou colocar a data de entrega dela. Só o mapa mental e assim, a mapa mental ou síntese e o formulário que era para hoje. Alvo do formulário para hoje, então. Ah, então beleza. Sim. Até meia-noite aí, vocês têm tempo para colocar lá ainda. Boa noite, professor. Bom, falou. Falou, professor. Até mais, boa noite. Falou, abraço. Até mais.